Comidas boas jamais devem ser desperdiçadas, e os fabricantes de Kit Kat levam isso a sério. Todos os Kit Kats amassados vão parar em uma grande lata azul. Depois, eles passam por um processo de refabricação. Primeiro, o doce é misturado a um licor de cacau. Depois, acrescentam açúcar. E, no fim, o fabricante obtém a pasta que é usada para colar os waffles dentro de cada barra de Kit Kat. Então, o recheio de Kit Kat é feito com Kit Kats amassados. Os talos de ruibarbo podem ser comidos, mas suas folhas são pouco tóxicas por causa do ácido oxálico que elas contêm. Esse fato é um pouco chato, né? Mas e se eu te disser que dá para ouvir o ruibarbo crescendo? É sério! Essa planta cresce tão rápido que quando os brotos se abrem, você escuta um barulho específico. Tem gente que até diz ouvir barulhos de ruibarbo constantemente durante a temporada de crescimento. Se você acha que os caroços de milho são só amarelos, prepare-se para se surpreender. Existe o milho arco-íris. Não é um presente da natureza, mas uma criação seletiva. Esse tipo de milho se chama Glass Gem Corn, que é, em português, milho de joias de vidro. É que cada caroço parece mesmo ser uma pedrinha preciosa feita de vidro. Cada um tem uma cor. Esse tipo de milho foi selecionado ao longo de muitos anos por Carl Barnes, um agricultor norte-americano descendente de índios Cherokee que vivia em Oklahoma. Quem fez pipoca com esse milho afirma que ela fica colorida também. O molho inglês não foi inventado por acaso. Nos anos 1830, Lord Sandys voltou para a Inglaterra de uma viagem à Índia. Esse país é famoso por suas especiarias, mas Lord se encantou com um molho em especial. Ele foi a uma farmácia onde pediu a dois químicos, John Lee e William Perrins, para preparar algo parecido. Eles prepararam vários barris e pretendiam vender, mas o cheiro de legumes e peixe era tão intenso que resolveram guardar o molho no porão por algum tempo. Depois, acabaram se esquecendo dos barris com o molho. Obviamente, o molho fermentou. Os químicos só se lembraram do molho 2 anos depois. Esses caras deviam ser aventureiros, pois tiveram coragem de provar o molho. E, surpresa, estava suave. Olha que fritas deliciosas! Pois é, algumas têm manchinhas pretas. Se você é fã de lanches, provavelmente já viu essas manchas pelo menos uma vez. Não é nada ruim e não significa que as batatas não podem ser comidas. São as famosas bolsas de açúcar. O motivo que as faz aparecer é simples. Quando as batatas são armazenadas na geladeira, o amido delas se transforma em açúcar. Aí, quando o cozinheiro as tira da geladeira e frita, alta temperatura faz o açúcar que está do lado de fora cozinhar antes de a batata estar totalmente cozida. Ou seja, as manchas pretas são pontos extra caramelizados. A única desvantagem disso é que esses açúcares podem ter gosto de queimado. As cenouras têm um truquezinho de açúcar também. Elas ficam muito mais doces no inverno. É que elas desenvolveram um tipo de resposta fisiológica para impedir a formação de cristais de gelo. Essas formações podem estragar a cenoura e aumentar a quantidade de açúcar. Essas formações podem estragar a cenoura e aumentar a quantidade de açúcar ajuda a prevenir isso. O duck sauce, molho de pato em português, não tem nada a ver com patos. Ele tem sabor muito adocicado e o ingrediente principal são sementes de frutas. Ameixas, pêssegos e damascos oferecem as melhores sementes. Para temperar, é necessário acrescentar açúcar, vinagre, gengibre e pimenta chili. Os ingredientes doces e apimentados são misturados e formam um condimento perfeito para bolinhos e muitos outros pratos fritos e salgados. É difícil acreditar, mas os salgadinhos de milho, que a criançada adora, costumavam ser jogados no lixo nos anos de 1930. Um dia, Edward Wilson percebeu que uma mistura de milho saiu de uma das máquinas de uma fábrica que produzia ração para animais, formando fitas. Ele ficou tão encucado com as tais fitas que as levou para casa e temperou tudo. Também percebeu que a mistura de milho endurecia quando era exposta ao ar. O experimento foi um sucesso e mais tarde acabou sendo transformado nesses famosos snacks. O que a pasta de amendoim e um anel de noivado têm em comum? Diamantes. Um cientista alemão aprendeu a transformar pasta de amendoim em diamantes. Ele extraiu o oxigênio do CO2, depois pegou o carbono restante e o colocou sob intensa pressão. No fim das contas, ele obteve diamantes de verdade. Parece fácil, mas não é. Ele pegou pasta de amendoim comum e a pressurizou com máquinas muito potentes. A pressão era 1,3 milhões de vezes maior que a do ar que nos cerca. Depois, ele aqueceu a pasta em temperaturas que podem ser encontradas 800 quilômetros abaixo da superfície da Terra.
Tecnicamente, o cientista simulou a forma como as estruturas cristalinas são formadas no manto inferior da Terra. Então, se você já pegou um pote de pasta de amendoim para transformar em diamantes, pode pegar algumas torradas também. Um sanduíche é o máximo que você conseguirá fazer sem aqueles equipamentos especiais. Aqui vai mais uma perguntinha difícil para todos vocês. O que tem mais proteína? Um bife ou uma porção de brócolis? A resposta é o brócolis. Mas há um pequeno detalhe. Ele contém mais proteína por caloria do que a carne. Então, 100 calorias de brócolis fornecerão mais proteína do que 100 calorias de carne. E o melhor de tudo, o brócolis não tem gorduras trans nem colesterol. Última perguntinha, prometo. O que é mais energizante? Uma maçã ou uma xícara de café? Sinto muito, fãs do cafezinho, mas as maçãs são tão boas quanto a bebida preferida de vocês. Então, na próxima vez que se sentir sem energia, pegue uma maçã em vez de um expresso duplo. As maçãs são ricas em minerais, vitamina C, carboidratos e fibra. Então, darão tanta energia quanto um café daria. Provavelmente até mais. Ainda não se sabe exatamente como os chips de batata foram inventados. Mas há uma lenda dizendo que foi em 1853, por um chefe, em um luxuoso restaurante em Saratoga Springs, Nova York. As pessoas amavam batatas fritas lá, mas um cliente não estava satisfeito com a qualidade e reclamou que as batatas eram grossas demais. Aí, George Crumb, o chefe do restaurante, teve que preparar batatas mais finas. O cliente exigente continuou insatisfeito. O chefe ficou furioso com ele, e não era à toa. Era a terceira vez que ele preparava o mesmo prato para o tal cliente. Então, ele fez batatas com a espessura de uma folha de papel. As batatas eram tão finas que era impossível comê-la usando talheres. E, surpreendentemente, o cliente chato adorou. A receita viralizou e os chips de batatas surgiram em todos os supermercados norte-americanos. A única coisa que mudou foi que antes os chips eram servidos quentes e depois se transformaram em um lanche rápido. Você gosta de salada de frutas? Se algum dia quiser cultivar frutas para fazer essa salada, saiba que não é preciso ter um pé separado de cada coisa. Basta fazer enxertos em uma planta só. Ela pode ter diferentes variedades da mesma fruta ou tipos totalmente diferentes de frutas. É possível cultivar até 6 tipos diferentes de frutas em uma árvore só. A salada Caesar não tem nada a ver com a Roma antiga nem com o Júlio César. Ela é mexicana. Sua história começou em Tijuana, tendo sido inventada por engano pelo chefe e proprietário de restaurante Cesar Cardini. Um dia ele simplesmente quase ficou sem comida no meio de uma grande celebração. A única solução era jogar um monte de ingredientes aleatórios que ele tinha no momento e apresentá-los como salada. O prato diferente fez um sucesso enorme e se popularizou no mundo todo. Hoje há uma coisa sobre esse prato que não é especial. Muitos supermercados oferecem uma versão de salada Caesar usando um molho à base de maionese. Originalmente, o molho era amarelo e tinha um monte de ingredientes. Para prepará-lo, é preciso misturar alho picado, anchovas e ovo cru primeiro. Depois, é preciso acrescentar azeite de oliva. A última parte tem suco de limão, molho inglês, mostarda Dijon e sal e pimenta para apurar o sabor. Prontinho! Alho com brotos não faz mal e pode ser comido tranquilamente, ok? O único problema é que o sabor dele fica mais acentuado. Então, é melhor não colocar alho com brotos em saladas, inclusive na receita original do molho Caesar. Mas em pratos que vão no fogo, você nem notará a diferença no sabor.